Criaturas estranhas que vivem no lugar mais fundo dos oceanos. Vamos agora eu e você embarcar nessa viagem e conhecer algumas criaturas que vivem no lugar mais fundo do oceano. Peixe-dragão. O peixe-dragão das Fossas das Marianas pode ser encontrado em até 1.800 metros de profundidade. E esse bichão tem os dentes gigantescos e uma pele gosmenta e sem escamas que na minha opinião é muito nojento. E para ele poder se guiar no escuro, esse peixe tem uma iluminação interna que serve para atrair os seus colegas ou se camuflar. E embaixo da sua boca ele tem uma barbatana que serve para confundir os outros peixes, ou seja, para que eles possam achar que é alguma comida. Quando os predadores chegam perto dele, eles viram comida desse monstrengo. Peixe machadinha das profundezas. Se liga nessa criatura, mano. Se de frente esse peixe parece uma pessoa assustada, de lado ele parece muito com meu irmão. Muito feio, velho. Com mais de 40 espécies, esse pequeno peixe feio de 15 centímetros pode ser encontrado de diversas formas e chegar em uma profundidade de até 1.500 metros, apesar desse corpo magrinho. E apesar dele ser um peixe muito feio, idêntico a meu irmão, ele também é muito esperto, ou seja, ele tem um poder que é usado para tirar a iluminação de outros animais, que praticamente ele fica invisível para não ser atacado por outras presas. Comente se você quer a parte 2. Megalodon se alimentava com predadores maiores do que ele e ele amava muito isso. Mano, eu vou te contar uma coisa, Megalodon gostava muito de enfrentar animais e predadores à sua altura. Mas porém, na época que Megalodon existia, todos os animais tinham muito, mas muito medo dele e todos temiam a ele. Mas se eu te contar que existia predadores muito fortes que tinha coragem de enfrentar o Megalodon, meu irmão? Pois é, mano, na época do Megalodon também existia predadores que tentavam enfrentar o temido tubarão. Mas mesmo assim o Megalodon não perdoava eles e com certeza ele devorava todos que enfrentavam ele. Mas você não entendeu ainda, mano. Megalodon ficava muito, mas muito feliz quando algum animal enfrentava ele, porque ele sabia que era mais um alimento que ia pra barriguinha dele. E você não pense que eram animais fraquinhos não, hein? Na época dele existiam animais maiores do que ele, mano, mas mesmo assim o Megalodon destruía todos esses animais com seus dentes extremamente afiados e suas mandíbulas totalmente poderosas e esmagadoras. Você sabia que existe um lugar no oceano que nunca foi explorado? Conheça agora o Ponto Nemo. O Ponto Nemo é o local do oceano mais distante do que qualquer pedaço de terra no planeta, que faz com que ele seja bastante desconhecido e inexplorado. E esse lugar fica localizado no meio do Oceano Pacífico e ele é o local mais longe de qualquer continente ou ilha. E por causa disso ele também é conhecido como Polo de Inacessibilidade do Pacífico, que no latim significa ninguém, o que representa bastante o quão desconhecido seja esse lugar. Sério louco, velho? Para você ter uma ideia, esse local é tão distante da terra firme que os humanos mais próximos do Ponto Nemo são apenas os astronautas. Isso porque a Estação Espacial Internacional está a cerca de 446 km de altitude do planeta, e enquanto o lugar habitado mais perto é a 2.700 km de distância. E o Ponto Nemo também é conhecido como cemitério de espaçonave por ser um local totalmente desconhecido. E o Ponto Nemo também é conhecido como cemitério de espaçonave por ser um local totalmente desconhecido. E existem diversas teorias de criaturas gigantescas que vivem por lá. Comente se você quer a parte 2. Megalodon pode estar vivo nas Fossas das Marianas. A Fossa das Marianas, para quem não sabe, é o lugar mais profundo dos oceanos que fica localizado no Oceano Pacífico. E a sua profundidade pode chegar a quase 11.000 metros bem lá no fundo do oceano. Mas se você parar para pensar um pouco, esse seria o local mais ideal para o gigantesco Megalodon se manter vivo, sem ninguém perceber. E eu vou ser muito sincero com você, eu acredito que ele possa estar vivendo lá nas Fossas das Marianas. E é muito difícil alguém conseguir chegar nessa profundidade. E uma coisa muito curiosa, foi registrado um animal gigantesco bem lá no profundo do oceano. E muitas pessoas acham que possa ser o temido Megalodon. E esse registro foi feito por uma câmera robô que foi deixado pelos pesquisadores para estudar a vida marinha que se encontra nesse local. E esse pesquisador falou em uma entrevista que viu uma criatura gigantesca com aproximadamente 18 metros de comprimento passando bem pertinho da sua câmera. Mas e você, o que acha? Será que o temido Megalodon está escondido nas profundezas do oceano? Megalodon destruía todos os animais marinhos que se aproximavam dele. Você sabia que o temido Megalodon não gostava que ninguém entrasse no seu território, mano? Pois é, meu irmão, esse tubarão monstruoso não aceitava ninguém chegar perto dele, e se algum tipo de animal chegasse perto dele, a coisa ficava muito, mas muito feia, mano. Megalodon atacava suas presas com toda a sua raiva e brutalidade. Pra você ter uma ideia, Megalodon poderia
poderia destruir muitos animais gigantescos somente com uma mordida, mano. Então imagine como que era a mordida desse tubarão, meu irmão. Somente uma mordida dele poderia arregaçar todos os ossos de qualquer tipo de animal que se atrevia a chegar perto dele. Mas eu quero te falar uma coisa, mano, ainda bem que nós nunca deu de cara com esse tubarãozinho, hein. Se o Megalodon visse eu e você na frente dele, com certeza nós morria somente dele passar do nosso lado, mano. Então eu vou resumir tudo pra você, mano. Megalodon não tinha medo de nada e de ninguém, e ele enfrentava qualquer animal que se atrevesse a enfrentar ele. Acredite se você quiser, mas essa aqui é a profundidade da Terra. Em apenas 2 metros é onde ficam os túmulos enterrados debaixo da Terra. E isso é muito, mas muito assustador. Sério, louco, mano. Em 3 metros é onde caberia uma piscina olímpica se ficasse embaixo da Terra. Então já vai imaginando o que há de vir. E em 20 metros debaixo da Terra é onde fica milhões de esqueletos e caveiras enterrados em catacumbas, literalmente espalhados. Em 38 metros é a profundidade que o Cristo Redentor ficaria ou caberia se fosse enterrado na terra. Em 85 metros é onde se encontra a cidade subterrânea de Derinkuyu, aonde habita mais de 10 mil pessoas nessa cidade, e até hoje eles moram lá. Que loucura, mano. Em 220 metros debaixo da terra é onde se encontra o abrigo de Granbury, que foi feito para abrigar pessoas para se proteger de bombas nucleares. Já vou até pra lá, meu irmão. Em 300 metros de profundidade é onde caberia a Torre Eiffel, se ela ficasse enterrado debaixo da terra. Mas e aí, você está curioso para a parte 2? Comenta aí.